Desde os tempos mais antigos, conteúdo adulto é algo muito recorrente, e hoje em dia você consegue achar qualquer tipo de coisa na internet e conteúdos adultos em mangás, filmes, séries e até em desenhos animados. Então acredito que você ficaria bem surpreso em saber que alguém foi preso por publicar seu próprio eromanga sobre garotas se divertindo ou não com outros garotos, se é que me entende. E para melhorar mais ainda, isso aconteceu até que bem recentemente, no ano de 2002, onde as leis não eram lá tão diferentes de hoje em dia. Então, nesse vídeo, vou falar sobre o caso de Yuji Sua contra a Suprema Corte do Japão, que tentou fazer de tudo para mudar a história das indústrias de mangás e animes adultos e causar medo nas pessoas que não queriam mudar isso. E o mangá em questão que fez o autor ser preso é chamado de Mishitsu. E eu não sei vocês, mas pelo menos eu nunca ouvi falar de uma lei em qualquer país que seja minimamente desenvolvido que te faça ir preso por fazer seu próprio mangá ou algum desenho que não ofenda uma pessoa em específico ou um grupo em específico. Mas vamos falar primeiro do autor em questão do mangá Mishitsu, que foi preso por causa dessa obra. O nome dele, como eu disse antes, é Yuji Sua. E, infelizmente, não temos quase nenhuma informação sobre a vida dele, mesmo ele estando envolvido nesse caso tão controverso sobre o mangá dele e sobre ele ter ido para a prisão. Nós temos apenas informações sobre quando ele nasceu, onde ele nasceu, que ele se casou uma vez, se divorciou e se casou novamente e teve um filho com essa segunda esposa. E isso é o máximo que vamos saber sobre a vida dele atualmente. E apesar desse caso ser sobre ele ser um autor de eromanga, não sabemos como ou por que ele começou essa carreira ou como foi que ele pensou em fazer esse tipo de arte. Mas ele era conhecido como Beauty Hair por causa dos mangás que ele publicou antigamente, como se fosse um nome fake para o público. E então, ele publicou o mangá em questão, Mishitsu, no ano de 2002. E o mangá, na verdade, é bem simples. É como se fosse um compilado de várias histórias adultas em diversas situações diferentes. E, sinceramente, depois de eu ler a maioria dessas histórias, para poder entender melhor o que aconteceu ou se realmente teve um bom motivo para esse autor ser preso, eu cheguei à conclusão de que nenhuma dessas histórias chega a ser explícita demais, ou estranha demais, ou até violenta demais quando em comparação a outros piores que eu já conheci. Ainda mais para chegar no nível de mandar um homem para a prisão. E eu considero dizendo que Euphoria é um anime adulto muito mais famoso e definitivamente muito mais brutal do que qualquer coisa que esteja nesse mangá do Yuji Sua, e ainda assim, ninguém foi preso por conta dessa obra. E ainda mais, pessoas comentam sobre esses vídeos, e até mesmo aqui no YouTube tem vídeos sobre Euforia. Então, o que é que pode ter acontecido para esse autor em específico ganhar na loteria do governo japonês e ser preso por coincidência por causa de algo que ele publicou em uma revista que já era conhecida por isso? Vamos começar um pouco falando sobre isso. Um pouco depois que essa obra Mishitsu, do Yuji Sua, foi publicada em uma revista, um pai de um adolescente de 17 anos encontrou a revista que tinha o eromanga dele escondido no quarto de seu filho enquanto revistava as coisas. E quando viu o que tinha nesse mangá, foi dito que ele ficou em choque, ficando com mais nojo especificamente de duas histórias que estão dentro desse mangá. Uma delas chamada Rastejando por Aí e a outra se chamando Amor Mútuo, dizendo que o tal amor mútuo era o pior de todos. E eu vou dar um breve resumo sobre o que fala essa pequena parte do mangá. Essa história conta um momento sobre uma garota do job que gosta de servir homens mais sadistas, ela sendo uma masoquista. E vocês já conseguem deduzir o que vai acontecendo daí pra frente, com o homem sendo agressivo, usando chicotes, brinquedos e assim por diante. E no final, essa garota fala que gostou do que aconteceu e ama o jeito que ele ama ela.
E a outra história, chamada Rastejando por Aí, é sobre uma garota que mente sobre ir a um lugar escolar como se fosse uma viagem para sair com seu namorado. E então, sendo enganada, foi sequestrada pelo próprio namorado e seus amigos, e assim ela fica diversos dias presa em condições precárias, sendo torturada, para eles fazerem vocês sabem o quê. E aquele pai ficou tão em choque e tão enojado com as coisas que ele viu nesse mangás que ele resolveu mandar uma carta para a legislatura do Japão chamada Dieta Nacional. E eles enviaram essa mesma carta do pai para a polícia. E por algum motivo, a polícia pensou que essa carta já era motivo suficiente para prender os envolvidos com a obra que foi publicada. E foi exatamente isso que eles fizeram, prendendo o autor, Yuji, o presidente da revista onde o mangá foi publicado e o editor-chefe, com a acusação de distribuir material obsceno. Mas então, por que tantos eromangas que tinham naquela época podiam ser igualmente pesados ou piores que o Mishitsu? A polícia foi apenas especificamente atrás dessas 3 pessoas para prendê-las. O motivo que aquele pai deu para isso acontecer foi que esses mangás poderiam afetar negativamente o desenvolvimento dos jovens, e inclusive o próprio governo concordou com isso. Mas a justificativa que deram para eles serem presos é que o mangá não foi censurado corretamente e que normalmente outras obras costumam ter uma censura um pouco melhor, e que o desenho era muito realista e muito bem feito aos mínimos detalhes. Aí eu me pergunto, isso era para ser uma ofensa ou um elogio ao eromanga que está muito bem feito? Enquanto isso, outras obras naquela mesma época, ou até mesmo dos anos 1900, que foram publicados, tinham menos censuras, ou até mesmo censuras algumas, para a polícia usar isso como justificativa. E sinceramente, quando eles perguntaram sobre isso, nem a polícia, nem a Suprema Corte japonesa tinham uma justificativa certeira para isso acontecer, e nem mesmo sabiam explicar por que só foram presos essas 3 pessoas e não todos os outros mangás. E para tentar entender o que aconteceu, existem apenas algumas teorias de que eles já queriam fazer isso com algum mangá adulto dessa indústria, e por coincidência veio a carta daquele pai como se fosse um estopim para isso acontecer, usando esse mangá e seu autor como exemplos para deixar os outros autores ou lugares que publicavam e divulgavam esse tipo de conteúdo com medo de continuar fazendo isso. Ou seja, o Beauty Hair, ou Yuji, teve simplesmente a sorte grande ou um grande azar de ser o selecionado da vez. E por causa disso, os 3 ficaram presos por muito tempo, com direito de falar apenas com seus advogados e mais ninguém, nem mesmo de sua família ou outras pessoas que estavam presas. E para evitar cumprir tempo na prisão ou coisa parecida, eles resolveram se autoproclamar culpados de todas as acusações, com a condição deles não irem presos. Então assim, eles iriam pagar apenas uma fiança para saírem da prisão. E a corte aceitou facilmente, cobrando do autor do mangá e do editor 500 mil ienes, que hoje em dia seriam em torno de 19 mil reais. Enquanto para o presidente da revista, que lutou por anos porque não queria ser dado como culpado, porque não acreditava que fez nada de errado e depois desistiu, ele teve que pagar 1,5 milhão de ienes, que hoje em dia seriam mais ou menos 59 mil reais. E mesmo depois disso tudo que eles passaram, de serem presos e praticamente cancelados, o Yuji, o autor, não acreditava até hoje ser o culpado e que sua obra não era obscena o suficiente para levar uma penalidade como essas, o que eu concordo completamente. Porque assim como o próprio Yuji disse naquela época, tudo já estava disponível a apenas um clique de qualquer lugar do mundo, sendo que antigamente precisavam viagens e se locomover para vários lugares. Então, com todo esse fácil acesso a conteúdo adulto, o dele não deveria ser um dos culpados por causa disso. E mesmo depois de quase toda a carreira do Yuji ser
completamente arruinada e ele precisar mudar seu nome para conseguir alguma coisa, ele continuou tentando e continuou persistindo em sua carreira de desenhista, mas dessa vez sem conteúdos adultos, e conseguiu alguns trabalhos até que muito bons e grandes, considerando que ele fez até arte para os jogos de carta do Digimon, aparentemente. Mas se eu não tivesse visto isso, eu nunca teria imaginado que um mangaka de mangás adultos teria sido preso por conta de um mangá que não era assim tão pesado e também nem tão ruim, se me permitem dizer. Mas independente do que aconteceu com ele, comenta aqui embaixo o que vocês acham, se essa prisão realmente foi justa ou não, e o que acharam desse vídeo, que eu quero continuar ainda mais com esses conteúdos toda semana aqui no canal, trazendo novidades sobre mangás, trazendo análise de personagens e também recomendações de horror e terror que vocês sempre gostam.